Alô amigos, saudações. Estamos agora no quarto vídeo do que havíamos proposto, que é vídeos sobre como escrever uma crônica. No primeiro vídeo a gente falou o que é uma crônica, eu falei sobre o que era o Busilis. No segundo vídeo eu falei sobre os princípios aristotélicos. No terceiro vídeo a gente falou sobre como criar humor, como criar cenas de humor. E agora nesse quarto vídeo nós vamos falar sobre o assunto e como vamos abordar o assunto. Mas também eu quero falar sobre uma outra coisa que enquanto eu estava produzindo me veio à cabeça que algumas pessoas, certamente isso vai surgir como dúvida, que algumas pessoas vão se perguntar, então já nisso aqui eu já vou acrescentar a resposta, antes mesmo da pergunta ser feita. Eu, desde o começo, eu tenho dito que as dicas que eu estou fornecendo aqui nesses vídeos, elas servem não só para você produzir uma crônica, mas para você produzir também um romance, um conto, uma dramaturgia, ou até mesmo um roteiro cinematográfico, um roteiro de audiovisual. E também, por fim, espero que também ajude você a criar as suas redações escolares. Mas aí, com certeza, vai surgir na sua cabeça uma pergunta: o que diferencia esses textos, principalmente um texto literário, de um texto dramatúrgico, uma peça teatral, e um roteiro cinematográfico, um roteiro de audiovisual? Realmente existe uma diferença muito grande. Primeiro, essa diferença se passa no pensamento do teu personagem, ou dos personagens. Em literatura a gente escreve pensamento à vontade, né? Muito embora, para você, aí vai, de novo, é uma dica para facilitar o seu trabalho, mas não quer dizer que exista certo ou errado. Em literatura a gente evita verbos de pensamento, mas não é errado colocá-los. Agora, numa dramaturgia, numa peça teatral, a grande diferença é que, primeiro, tem isso, né? Você não consegue projetar o pensamento do teu personagem. Tudo é ação, mas na peça teatral a gente vê a cena ao longe, você vê uma caixa lá, né? E a cena acontece ao longe. E então a gente pensa no todo quando escreve uma dramaturgia, né? Uma dramaturgia teatral. A gente pensa no conjunto da obra lá naquela vista meio de longe. E o roteiro cinematográfico de audiovisual é exatamente o contrário. Você consegue focar o rosto do teu personagem. Então, a expressão facial do personagem ela é potencializada no audiovisual, coisa que é meio complicado de se fazer no teatro, porque a princípio quem está assistindo de longe, está vendo o conjunto como um todo, né? Então essa é a grande diferença ao se escrever uma peça literária qualquer, né? Um conto, uma dramaturgia, um conto, um romance, uma crônica. É diferente de como você escreve uma dramaturgia teatral, exatamente por isso, porque a dramaturgia a gente enxerga lá longe e não faz sentido você colocar o pensamento do seu personagem em uma dramaturgia teatral, que não dá para colocar esse pensamento ao vivo, né? A não ser que isso se torne diálogo. Então, no caso, e essa é outra diferença importante, no caso da dramaturgia, o diálogo é importante, então a gente investe no diálogo. No caso do roteiro do audiovisual, a cena é o importante, então a gente investe menos em diálogo e mais em cena. Então, a cena do audiovisual, ela tem pouco diálogo. O ideal é que não tenha diálogo, né? O ideal é aquilo que o Charlie Chaplin fazia lá no começo do século XX, né? Aqueles filmes mudos, onde você vê a história, mas você não vê um diálogo. Então é isso, a grande diferença entre um texto literário, um texto dramatúrgico e um texto de roteiro é exatamente isso. Primeiro, a questão do pensamento. Você pode expor o pensamento do seu personagem em um conto, por exemplo, mas é complicado você colocar o pensamento do seu personagem num teatro ou em alguma peça audiovisual. Não é impossível,
mas também não fica bonito, né? O ideal é que você tenha no teatro o diálogo e no audiovisual que você tenha a cena aparecendo antes de mais nada, né? Esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. Com relação ao assunto que você vai abordar, a gente já falou num vídeo anterior que o ideal do Busilis, que é o assunto, é que você o aborde de maneira indireta e não de maneira direta. Como é feito, por exemplo, no Patinho Feio, que eu cito como exemplo, que eu acredito que seja assim, se você utilizar a fábula do Patinho Feio como um norte para você alcançar, você vai conseguir produzir excelentes crônicas ou excelentes histórias. Então, o assunto, que assunto abordar? Não só como abordar o assunto que a gente falou antes, mas agora que assunto abordar? Bom, a crônica, ela fala de assuntos contemporâneos, de assuntos atuais. Então não é difícil, se você se mantiver atualizado, acompanhando todos os assuntos que cercam você, que cercam o seu dia a dia, você vai perceber que a gente tem assunto à beça, né? Por exemplo, a gente neste momento está vivendo uma pandemia. Essa pandemia está no coração de qualquer assunto, ou seja, você pode abordar a pandemia com facilidade, que você vai estar num assunto contemporâneo, um assunto atual, né? A questão de como abordar é aquilo que eu estava falando antes. Se você utilizar uma maneira direta, você vai ter um resultado. Se você utilizar uma maneira indireta, eu particularmente acredito que é a melhor maneira, né, quando você fala de um assunto de maneira indireta, sem tocar nesse assunto. E você fala dele, como o Patinho Feio fala de preconceito, sem tocar na palavra preconceito. Isso é o ideal para que você consiga fazer uma obra que não vai ser esquecida, né? Esse assunto, você então tem assuntos à vontade, né, que são assuntos contemporâneos. Volto a lembrar que, assim como a gente estava falando há pouco de humor, no vídeo 3 a gente falava de humor, eu avisei, né, pedi que você prestasse muita atenção na piada que vai fazer, que ela não deve ofender ninguém, nenhuma pessoa, nenhum grupo de pessoas. Da mesma maneira, o assunto que você vai abordar, ele não deve ser ofensivo, ele deve ser abordado de uma maneira enlevada, né, uma maneira positiva. Por mais negativa que seja a coisa. Se você conseguir fazer isso, pegar um assunto e esmiuçar esse assunto de maneira positiva, sem ofender ninguém, nenhuma pessoa em particular, muito menos um grupo de pessoas, você vai ter atingido o seu objetivo. É importante lembrar que muitas das vezes a gente tem vontade de colocar um vilão lá, né? E aí, aproveite, transforme aquilo que é negativo, que você enxerga de maneira negativa, transforme num vilão. Então você pode muito bem pegar uma coisa ruim que você não goste, né? Digamos que você não goste da maneira como um determinado político se comporta falando com as pessoas ou falando das pessoas. Você pode transformar essa fala do político num vilão. E aí você pode colocar repetições desse político no seu vilão, desde que você não ofenda nenhuma pessoa em particular, nem nenhum grupo, de uma maneira geral. A grande sacada é fazer justamente isso sem você ofender ninguém. Então, o assunto que é o âmago da nossa história, né, o nosso Busilis, ele pode ser alcançado. A gente tem, principalmente hoje, a gente tem diversos assuntos que são muito interessantes. Mantenha-se acompanhado nas notícias, você vai ver que existe mais de um assunto, né? Eu citei agora a pandemia, mas existem diversos outros assuntos contemporâneos que você pode abordar na sua crônica. E quanto mais contemporâneo o seu assunto for, melhor o objetivo mais facilmente vai ser alcançado, né? Você vai conseguir fazer a sua crônica, falar de um assunto contemporâneo com facilidade. Voltando a lembrar que existem as técnicas de humor, que a gente já conversou, né, no vídeo 3, e você pode aplicar essas técnicas de humor para abordar esse assunto. Então, a crônica, ela aborda um assunto atual de uma maneira contemporânea. Algumas coisas
não são vistas por todo mundo como um assunto interessante, mas você pode utilizar desse assunto de qualquer maneira. Em segundo lugar, eu queria falar sobre o protagonista, né, o seu protagonista. Eu, particularmente, na maioria das minhas histórias, eu, por ser professor e encarar, ver as dificuldades que os professores temos no dia a dia, eu gosto muito de fazer crítica a isso, a maneira como a sociedade trata o professor. Então você vai conseguir ler nas minhas crônicas, vai encontrar muito nas minhas crônicas, via de regra, o meu protagonista é um professor que está atravessando dificuldades financeiras e aí ele tenta sobreviver da melhor maneira possível, né, atravessando suas dificuldades financeiras. Porque isso é a minha maneira de criticar o sistema, a maneira como o sistema trata, de um modo geral, né, trata o professor. Então você vê que professores estão, na sua grande maioria hoje, subempregados, com excesso de trabalho, com salário baixo, e tudo isso eu aplico, só que eu exagero. Então, por exemplo, em vez do meu professor ele ter um salário baixo, meu professor não ganha nada, né? Então ele acaba tendo que sobreviver fazendo outras coisas. Ele capina quintal, vende bala no trem, né? Ele se vira para poder sobreviver. E voltando, né? Sem ofender ninguém. Então, como eu conheço, pelo fato de ser professor, como eu conheço vários professores, na hora de dar um nome ao meu professor, eu dou um nome pouco usual. Praxedes, né, ou Praxedes, Eleutério, procuro nomes que são fora do normal, né, do curricular, né, do nome curricular de professor. Procuro sempre colocar um nome que seja diferente, para não melindrar ninguém.